Ageu, capítulo 1, do verso 1 ao 11, que nos diz o seguinte: no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, graças nós te rendemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, por a oportunidade de podermos iniciar mais uma exposição de um livro da Tua Palavra. Te pedimos o Teu auxílio, Senhor, não apenas para hoje, mas para toda essa jornada, que o Teu Espírito que inspirou esta palavra possa iluminar os nossos corações e que possamos compreender corretamente a mensagem do Senhor através do livro do profeta Ageu. Abençoe a vida de cada irmão e irmã que aqui se encontra, aqueles que estão também acompanhando pela transmissão, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Assim te rogamos e te pedimos, no nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Queridos, como cristãos, temos prioridades, e a nossa prioridade maior, como disse o Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte, é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso significa, queridos, que essa deve ser a maior prioridade da nossa vida, antes mesmo das nossas necessidades. Antes mesmo dos meus interesses, deve vir os interesses do reino, deve vir a vontade de Deus. Eu vou dar alguns exemplos do que nós poderíamos entender como sendo o reino de Deus e a sua justiça. Nós poderíamos dizer que é a pregação do Evangelho, uma vida de santificação, o culto público, a leitura da palavra, a vida de oração, as obras de misericórdia, a necessidade de estar presente no culto, ter um relacionamento com a igreja de Deus significativo, envolvendo-se nas atividades da igreja, buscar glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida, como nós estudamos no último domingo, no nosso trabalho e em todas as áreas da nossa vida. Então, queridos, veja, essa deve ser a nossa prioridade, o reino de Deus e a sua justiça. Os cristãos, eles se diferenciam dos ímpios no que se refere a essa questão das prioridades. Certa feita, o Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte,
ele vai justamente dizer que os seus discípulos não deveriam viver como vivem os ímpios. E como vivem os ímpios? E os ímpios, eles vivem ansiosos por causa da comida, por causa da bebida, por causa das vestes, não é? E Deus diz assim: olha, o vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas estas coisas. Essa não deve ser a prioridade de vocês. É a prioridade dos ímpios? Certamente. Eles vivem em função disso. Eles vivem para isso. Mas com vocês não. Então, nós não devemos viver como os ímpios vivem. Nós devemos ter o nosso foco naquilo que é a nossa prioridade, o reino de Deus e a sua justiça. Veja, se nós como cristãos invertermos as nossas prioridades e não buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, se nós cairmos no erro de priorizarmos as demais coisas, nós não vamos ser bem-sucedidos naquilo que nós fazemos. Não bem-sucedidos de acordo com aquilo que a Bíblia caracteriza como sendo sucesso. Ok? Então, se a nossa prioridade nesta vida for o casamento, for a compra de um móvel, um curso superior, a aquisição de um bem, não estou dizendo que você buscar essas coisas ou trabalhar dentro daquilo que é correto por essas coisas seja algo errado. Não é. São causas legítimas. Porém, queridos, se priorizarmos as demais coisas, podemos até alcançá-las, mas nós, de fato, não vamos desfrutar delas como poderíamos e como deveríamos desfrutar. Então, antes, nós precisamos ter isso em mente. Se nós vivermos para as demais coisas, ainda que porventura venhamos a alcançá-las, ainda assim nós vamos viver vidas frustradas por termos priorizado aquilo que não é para ser a prioridade das nossas vidas. O primeiro capítulo do profeta Ageu, ele vai tratar a respeito de prioridades, e ele vai nos ensinar algumas lições muito preciosas acerca de como nós precisamos de fato reajustar muitas vezes as nossas prioridades. Ele vai falar sobre esse desafio de colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Veja, Ageu, Zacarias e Malaquias são os chamados profetas pós-exílio. Também são conhecidos como os profetas da restauração. Por quê? Porque, de fato, eles profetizaram em Israel, naquele período, quando o povo havia retornado do cativeiro babilônico. Então, o ministério desses 3 profetas se deu justamente nesse período de reconstrução da nação de Israel, de reconstrução do templo do Senhor. Recentemente, nós tivemos a oportunidade de estudar tanto o livro do profeta Zacarias como o livro do profeta Malaquias, certo? E hoje iniciamos o livro do profeta Ageu. Então, os irmãos que estão acompanhando essas exposições nos livros dos profetas menores que nós estamos fazendo, já sabem mais ou menos o contexto da passagem que nós estamos tratando hoje, o contexto do livro do profeta Ageu. Mas é sempre importante e é bom, resumidamente, nós recapitularmos, não é? Então vamos lá. Os irmãos lembram que durante 70 anos o povo de Israel esteve cativo lá na Babilônia como resultado do castigo de Deus por sua idolatria. Entretanto, após os 70 anos, conforme Deus havia prometido por meio do profeta Jeremias, Deus então trouxe o povo novamente para a terra, ou seja, o povo retornou do cativeiro babilônico para Judá, ou pelo menos uma parte do povo, cerca de 50 mil judeus. Uma outra parte ficou lá na Babilônia, não quis retornar porque já estava adaptado ali. Entretanto, queridos, Deus cumpriu a sua promessa de trazer o seu povo de volta para a terra
de Israel. E quando o povo retorna sob a liderança de Esdras e Neemias à terra prometida, eles encontram uma cidade assolada, eles encontram o templo completamente destruído, as casas destruídas, os muros da cidade também destruídos. E a primeira coisa que eles resolvem reconstruir era o templo, foi o templo, porque de fato o templo era um símbolo da adoração a Deus. Eles começaram a lançar ali as bases do templo para reconstruí-lo, mas depois de algum tempo a obra parou. Então, eles estavam passando por algumas lutas. Eles estavam passando, por exemplo, pela oposição dos samaritanos. Os samaritanos eram um povo que tinha ocupado a terra naquele período em que o povo de Israel havia sido levado para o cativeiro babilônico. Eles se consideravam agora os donos da terra. Eles fizeram uma oposição terrível contra os judeus, criaram várias estratégias para impedir que o povo judeu, de fato, reconstruísse o templo, reconstruísse as casas, os muros da cidade. Então, se você ler Esdras e Neemias, você vai ver lá quão difícil foi para o povo de Israel reconstruir, por causa dos samaritanos, com as suas estratégias, tentando de todas as formas interromper a construção da casa do Senhor. Outro obstáculo que eles encontraram ao retornar para Judá foi um problema financeiro, né? Enquanto alguns judeus estavam ali retornando às suas atividades de trabalho, plantando na terra, voltando a criar animais, eles estavam passando por um período de seca muito grande, e isso dificultou muito esta área da agricultura, da pecuária, de onde eles tiravam o seu sustento. Então a colheita era pequena, eram poucos, o gado era pouco, e o povo então estava passando por necessidades financeiras, era uma realidade que eles estavam enfrentando ali também. Então o fato é que eles começaram a reconstruir o templo, mas durante 15 anos a construção foi parada. Ou seja, eles começaram e aí pararam. Durante 15 anos a obra do Senhor ficou ali completamente inativa, completamente parada. Aquela construção que eles começaram a fazer ficou ali ao relento. E a desculpa que eles davam para não construírem o templo, ou reconstruírem o templo do Senhor, era que o tempo ainda não havia chegado. O tempo em que a casa do Senhor seria edificada não havia chegado. E veja, não é que eles estavam se recusando a construir o templo, eles estavam de fato dizendo que iam construir, mas ainda não era o momento, ainda não era o tempo adequado, não era a ocasião. E eles então estavam ocupados demais com seus próprios negócios, construindo as suas próprias casas, investindo nos seus trabalhos, tendo as suas prioridades, enquanto que a casa do Senhor não era para eles uma prioridade. Isso fica muito claro aqui no texto, nós vamos ver. E é nesse contexto que Deus então levanta o profeta Ageu. O profeta Ageu, daqueles profetas lá que eu mencionei da restauração, Zacarias, Malaquias e Ageu, ele foi o primeiro a profetizar depois do retorno do cativeiro babilônico. E a mensagem de Ageu é justamente de que o povo deveria ter a Deus como prioridade das suas vidas. E isso, claro, implicava em eles terem como prioridade a reconstrução do templo. Que aquela reconstrução, ela nunca deveria ter sido parada.
Então, queridos, hoje eu gostaria de tratar a respeito do seguinte tema, baseado nisso: reajustando as nossas prioridades. Reajustando as nossas prioridades. E aqui nós estamos tratando e vamos tratar sobre o desafio de colocarmos a Deus no primeiro lugar das nossas vidas. Então, o primeiro ponto que nós gostaríamos de destacar é que nós não devemos demorar em levar adiante a causa do Senhor e não devemos demorar a nos envolver com ela. Veja, queridos, o profeta Ageu, ele menciona qual foi a desculpa que o povo deu para não construírem o templo do Senhor, para não edificarem o local da adoração ao Senhor. Veja aí o verso 2. Assim também o Senhor dos Exércitos, assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então, como eu mencionei anteriormente, não é que eles eles diziam que não iam reconstruir, mas que ainda não havia chegado o tempo, certo? Então, a desculpa que eles estavam dando era justamente essa: não veio o tempo de construir a casa do Senhor. Em contrapartida, nós vamos perceber que eles estavam ocupados construindo as suas próprias casas. Eles estavam argumentando que os tempos ali vividos por eles, aquele momento da história deles, aquele período da vida deles, estava sendo muito difícil. Eles estavam enfrentando muitas dificuldades financeiras, eles estavam enfrentando muita oposição externa por parte dos samaritanos. Havia toda uma argumentação para eles não priorizarem a Deus na vida deles. Os tempos são difíceis, não é? Nós estamos enfrentando dificuldades financeiras, nós estamos passando por essa perseguição dos samaritanos, então nós não temos o tempo necessário, nós não temos a ocasião necessária, as oportunidades, as circunstâncias não são favoráveis para que a gente construa o templo do Senhor. E com base nessa desculpa, passaram-se 15 anos. 15 anos. E eles diziam: não, nós somos envolvidos com a causa do Senhor, mas ainda não é o tempo. Nós vamos construir o templo do Senhor, sim, estamos reconstruindo, mas ainda não, agora não, vamos deixar isso para o futuro, certo? Queridos, veja, nós precisamos ter muito cuidado para não cairmos nesse mesmo erro, de ficarmos de fato dando desculpas que não procedem. Por quê? Porque a gente tem muitas vezes caído nesse mesmo erro. O povo de Israel dizia assim: não, nós não temos tempo para fazer a obra do Senhor, mas nós temos tempo para isso, temos tempo para aquilo outro, nós temos tempo para muitas coisas, mas para a obra do Senhor, essa não, essa a gente realmente não tem. O que é que eles estavam demonstrando com isso? Que Deus não era prioridade na vida deles. Era isso. Deus não era prioridade na vida deles, no final das contas. E infelizmente, queridos, nós muitas vezes caímos também nesse erro. Porque veja, a obra do Senhor na nossa vida, ela deve ser algo que nós devemos ter como uma prioridade. Veja, a minha vida de comunhão com Deus e de santificação e de utilização dos meios de graça, para mim deve ser uma prioridade. A evangelização das pessoas, o levar o evangelho, o contribuir com o evangelho, para mim deve ser uma prioridade. O me envolver com a obra do Senhor, ajudar, não é? Entendendo que a obra do Senhor tem necessidades, e as necessidades estão aí para todos verem.
E até quando nós vamos ficar dando essa desculpa? Não, ainda não é o momento. Vai chegar o momento. E é interessante porque muitas vezes, se você perguntar para as pessoas, não, qual é a prioridade da sua vida? Não, Deus é a minha prioridade. As pessoas vão dizer isso, Deus é a minha prioridade. Mas você vai ver mesmo a prioridade de uma pessoa quando ela dedica aquilo que é mais precioso para ela naquela prioridade. Ela dedica o tempo dela, ela dedica os recursos dela, ela dedica o amor dela ali. Se não dedica, meu irmão, minha irmã, então não é prioridade. Você vai perceber que na sua vida você vai dedicar tudo isso para outras coisas, para outras prioridades. Então a gente precisa ter isso em mente. Muitas vezes, queridos, nós estamos dando a mesma desculpa que os israelitas estavam dando aqui em Ageu. Ainda não tem tempo, não chegou a hora, né? As circunstâncias da nossa vida estão muito adversas, não é época ainda. Mas veja, queridos, sempre vai haver uma dificuldade, sempre vai haver uma circunstância adversa, sempre vai haver desafios, sempre nós vamos ter questões para resolver na nossa vida, sempre. Sempre você vai ter uma casa para comprar, um mestrado para terminar, um carro novo para adquirir, sempre você vai ter alguma questão pessoal, de realização pessoal para você realizar. Então, quer dizer que nós vamos encontrar aquele momento em que tudo vai estar resolvido, tudo vai estar em dias. Agora sim, agora eu vou me dedicar à obra do Senhor. Nunca vai chegar esse momento. Então, nós precisamos refletir, não podemos cair nesse mesmo erro. Não vamos remir os nossos esforços para aquilo que deveria ser a prioridade das nossas vidas. Não vamos remir os nossos recursos naquilo que deveria ser a prioridade das nossas vidas. Não vamos remir os nossos talentos e dons para aquilo que deveria ser a prioridade das nossas vidas. Segundo, precisamos examinar seriamente as prioridades da nossa vida. Essa é uma segunda atitude que nós precisamos fazer para reajustar as nossas prioridades. Quais são as prioridades da nossa vida? Veja aí o verso de número 3, verso 4, a pergunta que Deus faz através do profeta Ageu ao povo. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Deus está fazendo aqui uma comparação entre a casa dele, que no Antigo Testamento era o templo, não é? O templo ali, ele era a casa do Senhor, o local da habitação, da presença do Senhor no meio do seu povo, né? E a casa dos judeus. Porque veja, eles estão dizendo que não há tempo para construir a casa do Senhor. Mas e como é que está a casa deles? Ah não, a casa deles está impecável. Na casa deles não falta nada. Tudo em dias. Enquanto que a casa do Senhor estava em ruínas. É como se Deus estivesse dizendo: olha, vocês não têm tempo e nem recursos para construir a minha casa, mas para a casa de vocês, vocês têm tempos, vocês têm recursos, vocês fazem casas apaineladas. A ideia de casas apaineladas aqui, essa expressão é interessante, mas é porque eles colocavam uns painéis de madeira sobre a casa. E isso era um artigo de luxo ali naquele contexto. Não era qualquer casa que tinha esse tipo de cobertura. Não é? Então, eles faziam ali as casas com painéis de madeira, algo que ficava confortável, que ficava belo. Mas veja, queridos, Deus está dizendo: enquanto que a minha casa está perecendo. E veja,
é uma questão que a gente precisa realmente analisar, porque não é que Deus não tivesse recursos para construir a sua casa, não é isso. Deus, ele é o dono do ouro e da prata, enfim, mas é porque essa atitude revelava algo profundo no coração daquelas pessoas, que Deus não era a prioridade. Esse é o problema. A questão não é o esforço em si, o dinheiro em si, a questão é porque o coração está no lugar que não deveria estar. O primeiro lugar deve ser do Senhor Deus. Então, a prioridade do povo tinha que ser a casa de Deus, pois era ali que os sacrifícios iam ser oferecidos, era ali que o culto era realizado, que a adoração do Senhor era realizada, era ali que o povo ia poder agradecer a Deus, louvar a Deus, inclusive pelo fato deles poderem ter retornado para a terra deles. E agora é como se eu dissesse: olha, nós não temos tempo, não temos recursos para investirmos no tempo onde nós vamos agradecer a Deus. Ainda não é chegada a hora. A prioridade deveria ser a casa de Deus. Era Deus que deveria ter o primeiro lugar na vida deles. Então, essas eram as desculpas que eles davam. Ainda não é tempo. Estamos passando por dificuldades financeiras, temos outras coisas mais urgentes para resolver. Mas todas essas eram desculpas falsas. Na verdade, o problema daquele povo era um problema de ordem espiritual. O problema era a falta de amor a Deus, a falta de gratidão a Deus, a falta de reconhecimento de tudo o que Deus tinha dado para eles. Então, tudo aquilo que Deus deu a eles tinha sido de fato uma prova do amor de Deus para com eles, e em gratidão eles deveriam retribuir, consagrando a Deus aquelas bênçãos que eles tinham recebido da parte de Deus. Então Ageu está justamente tocando neste ponto aqui. Vocês devem lembrar por que vocês voltaram. Vocês devem lembrar que vocês estavam cativos numa terra que não era de vocês. Agora vocês estão aqui, né, na terra prometida, na terra que Deus prometeu aos vossos pais. Tudo que vocês têm hoje procede de Deus, é dádiva de Deus. Foi Deus quem concedeu a vocês todas as coisas, porque de fato, mais na frente, o apóstolo Tiago vai dizer, que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, do Pai das luzes, em quem não pode haver nem sombra, nem variação de mudança. Ou seja, tudo que nós temos é uma bênção de Deus. Quando nós de fato não consagramos a Deus, nós estamos deixando de reconhecer isto, que foi Deus quem nos deu. Nós estamos deixando de agradecer a Deus por aquilo que Ele nos deu. É como se nós disséssemos: não, que Deus, o que eu tenho é meu, eu que consegui, não, eu que vou administrar aqui do jeito que eu quero. Tudo o que temos vem do Senhor, então sempre devemos dar a Ele as primícias. Precisamos ter cuidado, queridos, para não cair neste mesmo pecado daquela geração ali de Ageu. A palavra de Deus, ela nos traz exortações, ela nos traz advertências, encorajamento, justamente para que a gente possa aprender com ela, às vezes com os erros do passado, para que nós não venhamos a repeti-los em nossas vidas. A obra de Deus, a causa de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo tem que ser a nossa prioridade, porque, meus queridos, nós fomos alvos da graça de Deus, nós fomos perdoados, nós fomos salvos por Cristo Jesus. Então, priorizar a obra de Deus, priorizar a Deus é uma manifestação da gratidão a Deus por aquilo que Ele fez por mim. É um reconhecimento daquilo que Deus fez na minha vida. Quando eu de fato priorizo Ele, quando eu de fato louvo a Ele por esta salvação, e eu quero proclamar esta salvação para mais pessoas, eu quero que essa salvação possa
chegar aos ouvidos de quanto mais pessoas possível. Então eu acabo inevitavelmente investindo no reino. Eu acabo inevitavelmente proclamando o reino, anunciando essa salvação que me alcançou. Eu quero que outros também desfrutem desta salvação. Então, será justo e correto investirmos somente em nossos negócios, prioridades, estabilidade, lazer, viagens e deixar a obra de Deus sem envolvimento? Seria correto fazermos isso? Qual é a prioridade da sua vida? Estamos contribuindo para a obra de Deus na mesma medida em que nós somos abençoados por Ele? Estamos investindo no reino de Deus proporcionalmente àquilo que Ele tem nos dado? Essa é a pergunta que o profeta faz aqui como porta-voz de Deus ao povo. É tempo de vocês investirem nas coisas de Deus e não somente nas coisas de vocês. Essa é a pergunta que ele levanta aqui, né? Vocês têm tempo para as coisas de vocês, mas vocês não têm tempo para as coisas de Deus. Como assim? E essa era uma pergunta que Deus estava fazendo por meio do profeta ao povo, questionando as prioridades daquele povo. Terceiro lugar, as consequências de invertermos as nossas prioridades. Veja só, o texto também vai mostrar qual é a consequência que recai sobre a minha vida quando eu inverto as prioridades. Veja só, acompanhe comigo aí a partir do verso 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Deus estava ali dizendo a eles: vejam a vida de vocês. Vocês trabalham muito, mas o resultado desse trabalho é pouco e ainda não satisfaz. Vocês semeiam muito, mas vocês colhem pouco. Vocês comem, mas vocês não se fartam. Vocês se vestem, mas vocês não ficam aquecidos, vocês continuam com frio. O salário de vocês é como alguém que coloca num saquetel furado. A imagem é muito clara, né? Você tem um saco, aí você coloca lá, mas está furado, vai cair, não vai reter, né? Você não vai ter, vai só saindo. Quando menos espera, acabou tudo. E você fica perguntando: com que foi que eu gastei tudo que eu tinha? O que foi que eu gastei? O saquetel estava furado. O que Deus está dizendo aqui, meus queridos, é justamente isso, que os judeus estavam passando por aquele período difícil, de seca, de carestia, de fome e tudo mais, exatamente porque eles não estavam dando a Deus o primeiro lugar nas suas vidas. Portanto, as outras coisas não estavam sendo acrescentadas como poderiam ser acrescentadas. Certo? Então, aquilo ali já era a mão de Deus pesando sobre ele. Eles já estavam recebendo as consequências de não darem a Deus o devido lugar, a prioridade. Eles já estavam sofrendo as consequências de terem suas prioridades em lugares errados. E veja que Deus continua ainda no verso 9: esperastes muito, e eis que veio pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Ou seja, o que Ageu está dizendo aqui basicamente é o seguinte: olha, vocês sabem a razão por que vocês estão trabalhando muito, e o que ganham não é o suficiente para as necessidades de vocês. Vocês sabem por que vocês estão passando por isso.
Vocês sabem por que vocês ganham, mas não é capaz de desfrutar bem daquilo que ganham. Porque são coisas diferentes, né? Então, às vezes você pode até ganhar muito, mas você não desfruta daquilo que você tem. Você ganha o salário, é um bom salário, mas aí sai dinheiro para lá, sai dinheiro para cá, aparece uma necessidade aqui, aparece uma eventualidade ali, e o dinheiro vai embora no final das contas. E você não desfruta como poderia daquilo que você tem. Uma coisa é você ganhar pouco, outra coisa é você ganhar muito, mas não conseguir desfrutar daquele que você ganha como poderia. Então, queridos, isso aqui já era o resultado, já eram as consequências deles não colocarem a Deus em primeiro lugar na vida deles. Eles já estavam sofrendo o peso da mão do Senhor, não é? Deus dizendo aqui, olha, com um assopro eu dissipei o que vocês ganharam. Por quê? Por causa da minha casa, por causa da minha obra, porque eu não sou prioridade para vocês. Então essa é a maneira como eu tenho de tratar vocês, para que vocês possam reajustar a prioridade de vocês. Essa é a maneira como eu tenho para tratar vocês. Vocês estão lutando por tudo isso, mas ao mesmo tempo vocês se matam, mas vocês não são saciados, vocês não desfrutam como vocês poderiam de tanto esforço que vocês investem. Esse é o resultado. Lembra do salmo que nós lemos inicialmente? Inútil será cedo levantar, penosamente trabalhar, né, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados dá enquanto dormem. Então, veja, queridos, a palavra de Deus aqui é um alerta. A regra geral é que o nosso Deus nos abençoa e nos dá alegria para desfrutar, mesmo o pouco que nós temos, quando de fato Ele é o primeiro lugar. Quando Deus é o primeiro lugar, ainda que a gente ganhe pouco, mas a gente consegue desfrutar, aquilo é suficiente, a gente consegue ter uma vida boa, ainda que não seja o melhor salário do mundo. Mas quando Deus é prioridade, meus queridos, tudo é diferente. Quarto, o nosso objetivo maior na vida é a glória de Deus. Esse é o quarto e último ponto que eu queria basear aqui no verso 8. Veja só: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Ou seja, o povo, então, de acordo com essa passagem, deveria subir ao monte para trazer a madeira, não para a casa deles, mas para a casa do Senhor, para o templo do Senhor. É como se Deus estivesse dizendo assim: primeiro a minha casa, e não vai faltar para a casa de vocês. Ou seja, aqui você vai ver a ideia clara das primícias. E veja, eu não estou aqui de forma nenhuma pregando a teologia da prosperidade, tá? De que você vai barganhar com Deus. Não é isso. Mas há um princípio bíblico, sim, que infelizmente tem sido distorcido nos nossos dias, tem sido colocado de uma forma equivocada, sim. Mas há um princípio de que se nós priorizarmos a Deus, Deus não vai deixar faltar. Há esse princípio nas Escrituras. E aqui nós vamos ver perfeitamente Deus dizendo: olha, vocês vão tirar a madeira, e essa madeira primeiro vai ser para a minha casa, eu vou me alegrar disso, eu vou me agradar disso, e eu vou ser glorificado com isso. Em que sentido Deus seria glorificado se os israelitas dessem como prioridade a construção do templo? Veja, é porque para ali, meus queridos, iam várias nações, multidões de peregrinos para, de fato, oferecerem sacrifícios, para ouvirem a lei de Deus sendo proclamada, sendo ensinada ali no templo. O templo, ele era esse local onde vinham judeus de todas as partes,
para de fato cultuarem a Deus. Seria certamente um anúncio, veja, as nações ao redor iam dizer: olha, veja como o Deus de Israel cumpriu a promessa dele, eles voltaram, eles reconstruíram o templo, eles estão adorando ao seu Deus. Não permitiu que eles fossem dizimados, mas Deus cumpriu a promessa que havia feito a eles mesmo. Olha, realmente Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, o que estava em jogo, e o que está em jogo hoje, não é outra coisa, é a glória de Deus. Você a ama? Se você a ama, ela vai ser prioridade na sua vida. Agradar a Deus é o alvo maior na vida de cada cristão. Cada cristão deve ter como esse alvo. Paulo, falando em 1 Coríntios 10, 31, ele vai dizer: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Veja, tudo que nós devemos fazer, sejam as coisas mais simples, sejam aquelas que são mais complexas, mas tudo deve ser feito para a glória de Deus. Então, a razão pela qual estamos aqui neste mundo é para usarmos os nossos recursos que Deus nos deu para a glória dele. Essa é a grande questão. A nossa vida não diz respeito a nós mesmos, mas diz respeito a vivermos para aquele que nos salvou, para glorificarmos aquele que nos salvou. Então, o nosso Deus, Ele é o mesmo hoje e sempre será. Os princípios da palavra dEle não mudam. Então, aqui fica o princípio para mim e para você. Nós precisamos buscar glorificar a Deus como o alvo principal das nossas vidas. Veja, a teologia reformada faz questão de colocar como a primeira pergunta do breve catecismo: qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Para isso que nós fomos criados. Vamos às aplicações. Primeiro, com muita facilidade podemos perder de vista aquilo que deve ser a prioridade das nossas vidas. Veja, com muita facilidade nós podemos perder de vista aquilo que deve ser a prioridade das nossas vidas. Não podemos inverter as prioridades em nossa vida. A questão que impedia o povo de Israel não era uma questão política, financeira, teológica, mas era uma questão de prioridades invertidas. Porém, o Senhor Jesus nos ensina: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas às vezes você inverte isso. Em que sentido? Não é? Jesus diz assim: não se preocupe com o dia de amanhã, mas você vive preocupado com o dia de amanhã. E aí você quer fazer as coisas do seu jeito, você quer se garantir de alguma forma, você quer fazer com que aquilo que cabe a Deus, você possa dar uma ajudinha a Deus. E aí você vai tomar o seu destino, o rumo das suas vidas em suas mãos, vai dizer assim: não, é do meu jeito. E nós muitas vezes não priorizamos Deus, nós priorizamos as coisas que são secundárias. Muitas vezes estamos em busca de um casamento, mas a vontade de Deus não importa. Deus não está agindo, Deus não está se manifestando. Eu vou dar o meu jeito. Eu preciso de recursos para tal coisa. De repente, no futuro, pode faltar aqui recursos para a minha família. Então eu vou reter os meus recursos. Eu não vou investir os meus dons e talentos naquilo que eu poderia investir. Por quê? Porque os meus interesses vêm em primeiro lugar. Então, queridos, inverter prioridades é uma prática muito comum de um coração pecador, e é por isso que nós precisamos sempre estar reajustando o nosso foco para realmente, minha prioridade está em Deus. Você está entendendo isso aqui? Veja, isso aqui não é uma dificuldade que só você tem, todos nós temos.
todos nós, independentemente de quem seja, tem que estar reavaliando. Será que a minha prioridade está sendo Deus ou eu mesmo? Segundo, qual é a sua prioridade? Muitas vezes nós dizemos que priorizamos algo, mas de fato não priorizamos. A nossa prioridade é demonstrada naquilo que nós gastamos, o que é mais precioso para nós. Então, se eu perguntasse para a maioria das pessoas evangélicas qual é a sua prioridade de vida, eles diriam: minha prioridade é Deus. Até porque ficariam talvez com vergonha de dizer que é outra coisa, não é? Minha prioridade é Deus. Mas isso poderia ser demonstrado na vida deles, não é? Israel pensou durante 15 anos que Deus era a prioridade na vida deles, mas Deus precisou desmascará-los. Que prioridade é essa que vocês não têm tempo para construir? Os recursos que vocês têm é só para a casa de vocês, não é para a minha casa. Que prioridade é essa? Se vocês só se esforçam no trabalho de vocês não se esforçam na minha obra. Se só estão preocupados com o conforto e a glória de vocês e não com a minha glória. Que prioridade é essa? Então, talvez você tenha gastado toda a sua vida pensando somente em você, na sua carreira, nos seus bens, nas suas conquistas, e você não tem pensado no reino de Deus. Mas você diz que sim, você diz que tem. Suponhamos que o marido diga assim: não, a minha prioridade é minha esposa, mas eu não tenho tempo para minha esposa. Eu não dedico atenção à minha esposa. Os meus recursos não são para minha esposa. Ela é prioridade mesmo? Qual é o seu maior alvo nesta vida? Se formar, casar, comprar um carro, comprar uma casa. E não estou dizendo que essas coisas sejam erradas, que não sejam bons propósitos. Não, são coisas boas, são coisas legítimas, e Deus abençoe que você as consiga. Deus abençoe que você consiga, mas elas são secundárias. A grande questão é essa. Elas são secundárias, elas não devem ser a prioridade da sua vida, não é? E nós podemos entender que nós podemos glorificar a Deus de várias formas com aquilo que Ele tem nos dado, não é? Na nossa profissão, no uso do nosso tempo, no uso dos nossos recursos financeiros, no uso dos nossos talentos. Nós temos várias formas de nós glorificarmos a Deus, priorizarmos a Ele. Terceiro, quais são as desculpas que você tem dado para ser apenas um espectador e não se envolver com a obra de Deus? Quais são as desculpas que você tem dado? Então, essa é uma questão que sempre vai estar presente na vida humana, ou nas mais diversas faixas etárias, né? Às vezes você vai encontrar pessoas dizendo assim: não, mas eu sou muito jovem, eu não posso me dedicar à obra do Senhor, eu não tenho tempo para isso. Não, ainda não é tempo, eu estou me preparando para casar, então eu não posso me dedicar à obra do Senhor. Outros vão dizer: não, pastor, é o seguinte, é porque eu preciso passar no vestibular primeiro, para depois eu me dedicar à obra do Senhor. Eu preciso terminar a minha faculdade, eu preciso fazer aquele mestrado. Mas veja, sempre nós vamos estar fazendo alguma coisa. Sempre nós vamos estar fazendo alguma coisa. E quando uma coisa é prioridade para nós vamos encontrar tempo para aquilo ali. Ah, se vamos. Ah, se vamos. Veja, você diz assim: não, eu não tenho tempo para nada na minha vida, minha agenda está super lotada. Mas se você botar na cabeça de que você quer cuidar da sua saúde, você quer fazer uma academia, você vai encontrar um tempo para fazer. Você vai fazer o tempo, não vai? Vai. Não que seja errado, viu? A pessoa gastar um tempo para ir para a academia, não é isso. Mas é só um exemplo que a gente poderia dar em qualquer área da vida. Não é? Que quando a gente quer realmente fazer alguma coisa, quando uma coisa realmente é prioridade para a gente arruma tempo. Então, nós precisamos ter isso, nós precisamos colocar a Deus em primeiro lugar em nossas vidas, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Veja, o comentarista diz assim:
Não há tempo apropriado quando os homens estão desinteressados. Qualquer tempo é apropriado para aqueles que estão em sintonia com a vontade de Deus. Então, quando os homens não querem, quando eles estão desinteressados, quando o foco do coração deles é outro, eles não vão encontrar tempo. Nunca vão encontrar tempo. Mas quando eles estão em sintonia com Deus, com a vontade de Deus, eles vão arrumar tempo para fazer a obra de Deus, com certeza. Quarta e última aplicação. Lembre-se das consequências de inverter as prioridades. Veja, primeira consequência que acontece na vida de alguém que inverte as prioridades, que não vive para a glória de Deus, o fim principal pelo qual Deus criou o homem, é viver ansioso, é viver angustiado, é viver inquieto, é viver pensando nesta vida, como diz o Senhor Jesus, né? Não andeis ansioso por causa dessa, é viver pensando na comida, na bebida, na saúde, nas vestes, nos bens, na formação. Ele vai viver ansioso por causa disso. No casamento, ele vai viver ansioso por causa disso, ela vai viver ansiosa por causa disso. Se você coloca a sua prioridade nessas coisas, se você inverter, uma consequência natural, você vai ser ansioso. Por que Jesus vai dizer assim, quando ele dá o remédio para a ansiedade, vamos dizer, colocando, né, de uma forma bem clara? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, coloque a sua prioridade no devido lugar, as outras coisas vão ser acrescentadas. As outras coisas, Deus vai abençoar, não é? Essa é a grande questão. Mas se você não botar, você priorizar, você vai viver ansioso. Outra consequência também é que você pode até alcançar aquilo que você deseja, mas você não vai desfrutar como você poderia daquilo. Então, muitas vezes você vai ver pessoas querendo, não, porque eu tenho que arrumar um casamento, Não prioriza Deus, não prioriza a vontade de Deus, passa por cima da vontade de Deus, aí depois se casa, aí está sofrendo, aí o casamento vira uma angústia, aí vira um sofrimento, aí por que isso está acontecendo comigo? Deus não me ama. Mas você levou em consideração a vontade de Deus? Você estava priorizando Deus? Ou você estava priorizando a você mesmo? Então, perceba que muitas vezes, queridos, a gente pode cair nesse erro de priorizar essas coisas até alcançar, mas quando Deus não é primeiro lugar na nossa vida, aquilo ali não vai ser uma bênção como poderia ser para a nossa vida. A gente não vai desfrutar daquilo como poderia. E quantas vezes você vai encontrar aí pessoas que têm casas na praia, não é, muitos recursos, coisas, mas o cidadão não tem tempo para usufruir daquilo. Ele não tem tempo, ele não consegue. Ele vive de um lado para o outro. E mesmo tendo condições, mas tendo bens maravilhosos que muitos gostariam de ter, ele tem, mas ele não desfruta. Terceiro, quanto maior for a expectativa que você colocou naquilo que é secundário, na mesma proporção vai ser a sua frustração. Então, essa é uma regra básica da vida, né? Quanto mais você cria expectativa, se aquilo não se concretizar, a frustração vai ser maior, né? Tem até um provérbio que vai justamente relatar esse princípio, só que em outras palavras. A esperança que se adia faz adoecer o coração, é algo mais ou menos assim, se não me falha a memória. Mas veja, eu quero lembrar do Salmo 127. Veja, o relato de alguém que se dedicou ao máximo, que investiu os seus recursos, que fez, né, de forma exagerada, mas não conseguiu aquilo que queria, no final das contas, com aquilo que tanto desejou. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Veja,
aqui é um contraste tão forte de alguém que está se matando para alcançar uma coisa. Está se matando, está se acabando, porque ele quer, aquilo é a prioridade da vida dele, ele quer aquilo ali. Mas se o Senhor não estiver com ele, não vai. E aí, em contrapartida, aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Não é que a pessoa fica dormindo, né, e sem trabalhar, e Deus vai fazer cair do céu. Não é isso, é porque ele vai trabalhar honestamente, mas ele vai descansar no Senhor. Ele vai conseguir dormir, e Deus vai abençoar. Esse é o princípio aqui, né? Ele vai descansar em Deus, e Deus vai abençoar. Ele vai fazer aquilo que é possível, dentro daquilo que é a responsabilidade dele fazer, e aquilo que compete a Deus, ele vai confiar, ela vai confiar, e Deus vai abençoar, enquanto dorme, não é? A mão de Deus vai providenciar. É interessante, queridos, porque muitas vezes a gente tem isso, e a gente acha que se a gente alcançar determinadas coisas na nossa vida, a gente vai ser feliz. Tem uma citação que eu gostaria de mencionar aqui, um bilhete de uma pessoa que tirou a própria vida, alguém que era bem sucedido, que disse assim: passei por poucas dificuldades, tive muitos amigos, alcancei grande sucesso, tive uma esposa após outra, e morei em casas diferentes, visitei os maiores países do mundo, porém estou farto de imaginar novidades para preencher as 24 horas do meu dia. Esse foi um bilhete que foi encontrado de alguém que tirou a própria vida, ou seja, ele tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada, ou não tinha o que era essencial. E aí entra uma frase de Agostinho, que às vezes a gente usa tanto, é tão corriqueira a gente usar nos sermões, mas eu acho que aqui se encaixa perfeitamente, quando ele vai dizer nas suas confissões: Senhor, Tu nos criastes para Ti, e a nossa alma estará inquieta enquanto não descansar em Ti. E é isso. Enquanto Deus não for a nossa prioridade, a nossa razão de viver, o nosso sentido de viver, nós vamos buscar em outras coisas, mas nunca vamos ser de fato saciados. Mais uma vez, Agostinho, lamentando por ter conhecido Deus, não é, muito tarde, ele disse assim: ó Deus, beleza sempre antiga e sempre nova, tarde te amei, Tu estavas dentro de mim e eu te procurava lá fora. Outra vez ele diz assim: Deus, Tu és tudo o que eu possuo, pois és o meu Deus. És não apenas o doador da minha herança, mas és a própria herança. Deus tem que ser, queridos, a nossa prioridade, mas Ele é a sua. Que Deus nos abençoe. Amém.